Olá, sou Daniela França, eu sou pesquisadora na área de herpetologia, que é a ciência que estuda os répteis e anfíbios, né? Sou formada pela PUC de Goiás, então sou goiana, né, pé rachado do Cerrado. Fiz o meu mestrado lá na UFAC, Federal do Acre, com ecologia de répteis e anfíbios. E vim aqui para São Paulo trabalhar no Museu de Zoologia da USP, fazer meu doutorado com taxonomia e sistemática de serpentes. E eu estou aqui até hoje, agora no pós-doutorado, continuando a trabalhar com isso. Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o cerrado, então, que é o bioma que eu tenho mais amor, né, nesse Brasil. Acho que como todo biólogo ou bióloga, a gente é apaixonado pela natureza em geral, né? Eu tenho uma paixão muito grande pela Amazônia também, que é meu segundo bioma do coração, por eu já ter trabalhado lá, por eu já ter morado lá. Mas o Cerrado é a minha casa, né? Então eu é, tenho um amor muito grande por esse bioma, por essa ou ecorregião, ou domínio morfoclimático, né? Como dependendo do livro que a gente lê, da bibliografia que a gente vê, a gente vai ter essas designações diferentes aí. Então, o cerrado então, né, é um bioma. Eu acho que talvez a definição que a gente mais escute falar, né, como o cerrado como um bioma. Mas ele também pode ser um tipo de fitofisionomia, né? Um tipo de vegetação. Então, quando a gente escuta falar de cerrado, pode ser tanto o domínio do cerrado, né? Que engloba vários estados do Brasil, ali principalmente fica no centro-oeste, no coração do Brasil, né? Mas pega outras regiões também. Mas pode ser um tipo de vegetação específico desse domínio morfoclimático do cerrado, né? Então, para quem não sabe, o cerrado ele é plural pra caramba, né? Ele tem, não é só aquelas arvorezinhas tortas que a gente vê, né, nos documentários, na televisão, aquelas arvorezinhas tortas, baixinhas, com a casca grossa. Isso é só um tipo de fitofisionomia do cerrado, né, que é o cerrado sensu stricto ou stricto sensu, o cerrado típico que a gente fala. Mas o cerrado tem várias outras paisagens, a gente tem os campos de cerrado, a gente tem as veredas, né, que são aqueles lugares lindos que tem geralmente perto de riacho, com riachos e um campo alagado em volta com buritis, né? Então a gente tem também as matas de galeria, tem as matas ripárias, que também geralmente são matas que alagam a parte do tempo do ano, né? Então o cerrado ele tem vários tipos de fitofisionomias, de paisagens diferentes, né? Então é super plural. E graças a isso é que o cerrado é tão diverso. Então, para quem acha também que o cerrado é pobre, né? Sempre teve, o cerrado foi um bioma que por muito tempo ele sofreu muito preconceito do Brasil inteiro, né? E por causa disso, muitas pessoas, né, usaram esse argumento para desmatar o cerrado inteiro, falando que o cerrado era pobre, que ali nada produzia, né, que tinham que corrigir a terra, aquela coisa toda, que como era tudo pobre, podiam desmatar, podiam arrancar todo aquele mato que não servia para nada, né? Mas mal sabiam que em todos esses ambientes do cerrado tinha uma diversidade muito grande de espécies, né, de planta, talvez um dos ambientes um dos biomas mais diversos, né, questão vegetal do mundo, e também de espécies animais, né, e sem falar nos outros grupos de seres vivos. O cerrado ocorre, então, em vários locais, em vários estados aqui do país, né, não só no centro-oeste, né, então é claro que o epicentro fica ali em Goiás, Goiás fica bem no centro, no coração do cerrado, mas a gente tem outros estados como Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, então pedacinho do oeste da Bahia tem cerrado, pedaço do Maranhão, né, todo o leste do Maranhão ali é cerrado, o sul do Piauí, Rondônia tem um pedacinho, uma mancha de cerrado também, né, inclusive onde tem cascavel, que é diferente do resto da Amazônia, onde não tem cascavel, né, cascavel é um bichinho de área aberta, Paraná, São Paulo, Distrito Federal, além dos enclaves lá no Amapá, no meio da Amazônia, então a gente tem enclaves de cerrado também, Roraima, mesma coisa, e alguns pedacinhos no Amazonas, no estado do Amazonas também tem alguns enclaves de cerrado, né? Então a minha atuação no cerrado, ela começou ainda durante a graduação, né? Quando eu estava lá na faculdade, então o primeiro projeto que eu fiz de pesquisa, né, como projeto de bióloga que eu era, foi num dos poucos remanescentes de mata de cerrado que a gente tem lá em Goiás,
e um dos remanescentes que ainda restam, né? Porque o cerrado, para quem não sabe, ele era composto de 30% de mata. Mata decidual, semidecidual, as matas ciliares, né? E que o pessoal lá do sertão chama muito de terra de cultura, né? Que na verdade são essas matas, onde tem essas árvores um pouco diferentes do cerrado tortinho que todo mundo conhece. Então eu comecei a trabalhar com répteis lá nesse Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, que fica perto de Goiânia. Me apaixonei desde então, né, completamente. Fui criada no meio do cerrado, de indo pro mato e tudo, mas me apaixonei de fato quando eu pude estudar um pouquinho dessa herpetofauna, desses répteis do cerrado, né, e ver a riqueza que a gente conseguia encontrar nessas áreas. Hoje eu trabalho mais com consultoria ambiental no Cerrado, né? Trabalho com pesquisa, mas também sou consultora ambiental, então eu também atuo em monitoramentos de herpetofauna do Cerrado, principalmente de répteis também, né? Em consultoria ambiental. E eu tive o prazer e também a tristeza de descrever uma espécie nova de serpente para o Cerrado, né? Então eu acho que talvez dos trabalhos que eu tenha feito, esse seja o mais marcante. E muito feliz porque descrever uma espécie nova, não conhecida para a ciência, é sempre uma alegria muito grande, mas ao mesmo foi resultado do meu doutorado, inclusive da minha pesquisa de doutorado, mas é muito triste porque essa espécie ela foi descoberta depois da área onde ela vivia ter sido completamente inundada por uma barragem hidrelétrica, né? Então foi uma área onde foi construída uma barragem, né, de uma usina hidrelétrica. Então era ali que essa espécie vivia. Ela não é conhecida para mais nenhum outro lugar na América do Sul. Então, de todos os lugares que eu visitei para ver as espécies que eu trabalhei no doutorado, do gênero Apostoleps, né, eu não consegui achar mais nenhum indivíduo dessa espécie. Então, eu consegui descrever essa espécie com apenas 2 indivíduos, que é tudo que a gente conhece dessa espécie, né. Eu batizei, né, eu descrevi essa espécie em conjunto com outros pesquisadores, alguns pesquisadores da PUC e aqui do Museu de Zoologia também, né, entre eles o professor Roussan, que foi o meu orientador do doutorado, e foi um prazer muito grande escrever, como eu disse, mas tem essa questão da tristeza. E a gente teve o prazer de batizar em homenagem, né? Então, o nome dessa espécie é uma homenagem ao estado do Tocantins, que é onde ela ocorre lá em São Salvador do Tocantins, e o nome dela foi escolhido Apostoleps adara, né? Então, adara é a homenagem que a gente fez ao Tocantins, que significa as virgens, né? Esse nome, mas é uma alusão à estrela que representa o Tocantins na bandeira do Brasil. Então, foi assim que a gente fez uma homenagem ao estado do Tocantins e ao Cerrado, né, que faz parte da maioria do estado do Tocantins, né, que ocupa a maior parte do território. Então, era isso, gente.